Vamos só esperar começar a gravar. Ó, estamos gravando, então, né, nós gostaríamos de dar nossas boas-vindas, agradecer ao professor que tão prontamente se dispôs a vir conversar conosco, o professor Fernando Horácio Henriquez Aguirre, professor de inglês. Obrigado. A pronúncia é muito boa. Ah, sim, por supuesto. Professor de inglês, presidente e fundador do Cineclube Nueva Helvécia, produtor e diretor cinematográfico, representante convidado ao Festival de Cineclubes da Federação Internacional de Cineclubes e a Fundação de Cine Zudi, na Itália. E também ele foi representante convidado ao Encontro Hispano-Latino-Americano de Cineclubes em Santa Maria. Isso é um resumo, né? Um resumo breve digamos, da vida do professor. Eu acredito que são muitas outras coisas, né? Há muitos outros saberes e formações. E eu vou passar a palavra já para o professor, né? Porque temos muito a ouvir hoje e está com o senhor. Tudo bem, para mim é um prazer enorme estar com a gente de Santa Maria e também com todos os brasileiros. Eu sempre sinto um prazer muito grande de estar com os amigos brasileiros e, inclusive, estava dizendo também, lembrando agora que a última vez que eu estive no Brasil foi com a ocasião do festival, talvez eu nem marquei ali, mas foi com a ocasião do festival de Gramado, 2014, que eu estive também trabalhando como júri dos filmes latino-americanos e até teve a honra de saber que o filme que ganhou nessa oportunidade é um filme uruguaio, que se chama El Lugar del Hijo. E aí eu compartilhei também o trabalho com meu amigo, o santamariense Luiz Alberto Cassol, que eu conheço desde faz mais tempo atrás. Portanto, falar para a gente de Santa Maria, para mim, não é uma coisa nova nem estranha. Eu estou acostumado de falar com essas pessoas e, aliás, eu estou acostumado também de ir na cidade. Eu acho que tenho estado, pelo menos, não sei, 5 vezes por aí. Uma dessas vezes tinha um frio enorme lá em Santa Maria, foi em julho, me lembro, e estava todo mundo também com muito frio, e foi interessante ver como as pessoas que vinham desde o norte do Brasil, principalmente lá do Nordeste, né, estavam assim assustados com esse frio de Santa Maria, porque evidentemente eles não têm. E, bom, a ideia é falar um pouquinho da nossa experiência aqui no Uruguai. E para falar dessa experiência de cinema nas escolas, eu deveria primeiro dizer que nós temos um plano que se chama Ceibal. Na verdade, Ceibal, em espanhol, Ceibal quer dizer um conjunto de corticeiras, não é? Essas árvores que têm uma flor vermelha, não sei se chama ali corticeira ou samanduva, esse tipo de árvores, que tem uma flor vermelha que é a flor nacional de nosso país, junto com a Argentina. E eu sei também que ali no sul do Brasil tem corticeiras também, tem essa flor, né? E então essa palavra ceibal, que é o conjunto de árvores, eu vou ter que ler aqui porque senão não me lembro do acrônimo. Quer dizer, são as letras deles são conectividade educativa de informática básica para o aprendizado em linha. Chama-se Plan Ceibal e foi um projeto socioeducativo que o Uruguai fez perante a presidência de Tabaré Vázquez, que foi no 2007 que começou esse plano, né? E esse plano foi fazendo diferentes etapas até que ele chegou
ao dia de hoje. Portanto, passamos por 3 presidências diferentes, aquela do Tabaré Vázquez, depois passou pela presidência de Pepe Mujica, que todo mundo conhece, eu acho, e depois voltamos a ter Tabaré Vázquez como presidente, e agora, no momento, temos a Lacalle Pou como presidente, que é de outro signo político, mas, felizmente, no Uruguai, as coisas que dão certo continuam vamos dizer, aplicando nos governos que aparecem, quer dizer, se tem coisas que são boas, então o governo que está entrando também não vai deixar de que essas coisas aconteçam. Então, felizmente, o Plano Ceibal continua, no momento, trabalhando com todos os alunos das escolas primárias. Por quê? E secundárias. Em 2005, teve uma reunião internacional que se chamou exatamente, eu não quero aqui errar, mas um Fórum Econômico Mundial de 2005, onde que foi apresentado por Nicolás Negroponte, um projeto mundial que se chamava em inglês One Laptop per Child, quer dizer, uma laptop por cada criança, né? E o Uruguai começou a trabalhar nesse momento na ideia de dotar aos alunos das escolas primárias, primeiro, depois os alunos das escolas secundárias, e, por exemplo, no momento, já os alunos também do nível inicial, que no Uruguai começa aos 3, 4 anos, mais ou menos, também já tem recebido as suas tablets, porque fica mais fácil para os meninos para trabalharem, né? No momento, tem tablets, tem laptops, dependendo das idades e vamos dizer, vamos dizer como seria as séries que cada um está fazendo. E, por exemplo, agora na pandemia, que a gente esteve quase, não sei, quase 2 meses e pouco sem aulas presenciais, essa rede que foi formada, que no momento, eu não quero dizer uma coisa que não seja certo, mas tem entregues entre 2007 e 2018, 2 milhões de laptops para os diferentes alunos, porque à medida que eles estão entrando no sistema, recebem uma nova, e esses laptops, as primeiras, que eram um pouquinho, vamos dizer, não eram muito boas, tá? Porque saíam $100 cada uma. Portanto, muitas delas também tiveram problemas, que tinha uma central de concerto em Montevideo, onde os alunos que tinham aquela laptop que não estava em boas condições, eles, pelo Correio Nacional, eles mandavam para Montevideo, eles consertavam e mandavam de novo, né? Outra coisa também que ajudou muito é que temos uma grande cobertura de internet em todas as escolas e principalmente também tem uma grande rede de fibra óptica. Então, isso também ajuda muito na distribuição, vamos dizer, pela internet, desse tipo de conteúdos. A primeira coisa que eles começaram foi, primeiro, dar aulas diretamente de matemática, de espanhol, de inglês também. Acho que tem até, inclusive, principalmente na fronteira nossa, tem até aulas de português também, né? Porque o negócio era eliminar o portunhol. Então, a única forma de eliminar o portunhol seria que os alunos uruguaios falassem português e os alunos brasileiros falassem espanhol, sem mistura, né? Por enquanto, continua aquela língua, vamos dizer aí, meio enrolada das pessoas que moram na fronteira, que é muito engraçada também de ouvir, né? E, bom, eles foram, vamos dizer,
passo a passo, eles foram colocando novas utilidades e aplicações nesse lugar, onde todos os alunos tinham a possibilidade de, vamos dizer, de usá-la para fazer diferentes tipos de trabalhos, né? Inclusive, tem um problema também que surgiu em Salto, que é um dos distritos do nosso país, que tinham alunos usando as laptops com pornografia. E aí a gente viu que tinha alguma possibilidade, então agora tem filtros. E os meninos só podem aceder, ter acesso a conteúdos que, evidentemente, não sejam, vamos dizer, que não sejam, vamos dizer, pornográficos, né? Sem dúvida que não tem muita ideia, não tem uma possibilidade de que seja impróprios, né? Exatamente, essa seria a palavra, impróprios. Aliás, para o uso, né? Que eles podem fazer. Então, aí entrou, e agora que entra também, entrou a possibilidade de dar aulas de cinema para alunos do primário e do secundário, através de diferentes vídeos que eles podiam assistir, e depois também vídeos que eles tinham que fazer como tarefa de casa, vamos dizer, e surgiram até os festivais desses vídeos feitos por alunos. Quer dizer, não era uma coisa que todo mundo deveria fazer, era simplesmente uma coisa que eles deveriam escolher, se eles gostassem, enfim, tinha um monte de possibilidades. Até me lembro que um grande animador, bem conhecido no resto do mundo, uruguaio, que fez desenhos animados e fez esse tipo de filmes para meninos, que é o Walter Tournier, ele colaborou com também isso, e ele deu até aulas para os meninos através dessa plataforma, e aí é que os meninos também puderam entrar na ideia da animação, que também é outra coisa bem mais difícil de fazer do que, quer dizer, fazer um filme, né? E, bom, mais ou menos isso seria a apresentação do plano Ceibal, que, evidentemente, se não existisse, seria muito mais difícil chegar a todos aqueles alunos, principalmente aqueles que moram nas regiões rurais, né? Nós temos uma cobertura também de eletricidade também muito grande, que chega praticamente ao 97%, então isso ajuda, né? Aliás, em algumas escolas que estavam muito afastadas e que não tinham a possibilidade de eletricidade, o próprio plano Ceibal inventou uns painéis solares para captar energia, para que eles pudessem entrar também sem ter a eletricidade. Portanto, isso também foi uma coisa interessante. Essa experiência está se deslocando para outros países. Tem nossos, vamos dizer, pessoas que têm trabalhado ali no plano, eles têm ido para diferentes lugares. Eu fiquei, assim, muito estranhado, porque eu não sabia que isso existia. Agora que vocês me pediram, eu comecei a me informar, e tem vários países latino-americanos e alguns deles africanos e também da Ásia, onde eles têm ido para explicar esse plano que eles desenvolveram e bolaram de algum jeito, porque talvez essa é a única experiência completa a nível mundial, não é? Bom, o negócio é o seguinte, agora eu vou unir essa atividade com a ECO, que é a Escola Cinematográfica do Uruguai, que não é uma escola, vamos dizer,
eu vou dizer federal, para que nós não somos um país federal, né? Mas federal, pelo jeito de que se eu digo estadual, vocês podem pensar que é estado por estado. E aqui o único estado somos nós. Quer dizer, não tem separações assim, porque nosso país é muito pequeno, portanto, tem uma distribuição política diferente, né? Quer dizer, tudo é feito por uma, quer dizer, primária, secundária, tudo isso é a mesma em todo o país. Inclusive também as universidades são estaduais, vamos dizer, por causa de que o governo, quer dizer, são governamentais, e tenha também um acesso irrestrito aos alunos, e outra coisa interessante também é que são de graça. Quer dizer, o aluno não precisa pagar para entrar na universidade. São públicas. São escolas públicas. São públicas e gratuitas. Obviamente que tem universidades privadas também. E, bom, os pais decidem ou vêm de acordo com o seu bolso, né? Que dá, se dá para ir para a universidade pública ou não. Mas o nível é praticamente sem diferenças entre a universidade pública e a privada, né? Bom, essa escola de cinematografia do Uruguai não é pública, é privada, e pertence à Cinemateca Uruguaia, que é uma instituição, vamos dizer, privada, mas é muito importante. Eles fazem uma grande tarefa, que é preservar todo o acervo fílmico do Uruguai, e eles fundaram essa escola, que foi fundada em 1995, quer dizer que já faz muito mais tempo do que o Plano Ceibal. Mas eles aportaram, desde a escola, a possibilidade de dar para os meninos que têm o Plano Ceibal, as ceibalitas, chamamos nós, que são os computadores. Eles tentaram ajudar com isso também, e toda a parte da formação cinematográfica dos meninos é feito através também da escola, né? E a escola também fundou uma coisa que eu achei também sumamente interessante, que é o TA. TA, como vocês são gaúchos, e a gente também aqui é praticamente gaúcha, é uma expressão que nos divide do resto da fala espanhola no resto da América e no resto do mundo, porque nós, uruguaios, usamos tá da mesma forma que vocês usam no Brasil, e eles botaram esse nome, que é tá, que é T-A-A, que é um acrônimo também, né? Que quer dizer tecnologia aplicada ao aprendizado. Tecnologia aplicada ao aprendizado, que é o TA, e aí eles botaram oficinas na escola, né, para eles ter crianças e adolescentes fazendo cinema. E aí é que vem, por exemplo, esse filme que nós vamos apresentar hoje. Não sei com quanto tempo estamos, Regiane. Passaram-se 15 minutos. 15 minutos de fala. Ah, nossa, eu pensei que só tinha passado um pouquinho. Então, vou dar simplesmente, brevemente, uma apresentação do filme, e vamos ver o filme, e depois, sim, podemos fazer perguntas sobre tudo o que eu... Ok. Tá? A Andretta vai passar o filme. Esse filme, o professor nos indicou, é um filme produzido na escola, né? É a escola... de cinema do Uruguai, e ele foi premiado em um festival do México, alunos de ensino, seria o nosso ensino médio, de secundária, né? Sim, porque eles estão mais ou menos entre os 15, 14, 16 anos, mais ou menos, quando eles fizeram. Isso foi feito, acho, em 2017. E antes disso, vocês vão ver o vídeo, mas
um negócio que está só em espanhol. E eu tentei conseguir 4 palavras que poderiam ter certa dificuldade quando vocês ouvirem, porque, por exemplo, o nome do vídeo, que são Los Pollos, quer dizer os frangos. Quando eles falam, eles vão aparecer ali no vídeo, né? E até eu cheguei no Aurélio para ver se tinha alguma palavra parecida. E em português tem uma palavra que chama poliastro. Não sei se é muito conhecida ou não. Não é conhecida, não. Poliastro. É uma coisa estranha, né? Mas, claro, se parece com polio, né? Quer dizer que, evidentemente, as línguas têm a sua conexão. Depois tem outra palavra que são los pasajes, que em português seriam as passagens, porque eles vão indo de ônibus para algum lugar determinado. Tem outra coisa que tem uma polícia ali que aparece, que diz la valija, que tem que ver a valija. La valija, em espanhol do Uruguai, é a mala, tá? Que ele vem com uma mala, então vai revisar a mala, enfim. E, por último, a última parte, aparece alguém que fala de boletos. Os boletos que são os bilhetes de ônibus. Quer dizer, nós temos a palavra passagem e boleto. Boleto seria aquele papelzinho, o ticket que dão para subir ao ônibus, né? Bom, então eu disse já que esses alunos são de 15, 16 anos, 14, tem um grupo que é misto entre meninas e meninos, portanto também é interessante ver que as mulheres também têm se aproximado à escola, né, e tem várias mulheres trabalhando nisso. Então, eu acho que acabou por enquanto, vamos ver o vídeo, e aliás, estou muito... quer dizer, muito ansioso por ver os vídeos brasileiros também. Ah, sim. Então, Andressa, pode, por favor, reproduzir Los Pochos? Aham. Estão enxergando? Eu estou. Não sei o resto. Este loco lo llamaba, vos. Voy a llamar de nuevo. ¿Qué es? ¡Ay, qué tarde que se hizo! Mierda. Mochila listo, valija listo. Pasajes, pasajes. ¡No! ¡Carajo! Manu, yo estoy yendo para ahí. Dale, Romina. Se está haciendo tarde y estamos esperando hace rato. Dame. Romina, te dije que tenías que ser puntual y en especial hoy. Tenés mi pasaje. Mica, ya estoy yendo para ahí, voy en el bondi, que yo no tengo la culpa que se me se atrasen. Bueno, pero no me pongas excusas. Vení, apurate que te estamos esperando. Ya. Chao, chao. Hola, policía. Un ladrón acá en una ventana, en Gonzalo Ramírez 1599. Enrique Gavilán, Pitito Amarillo. Dale, Quique. ¿Acá?
Me falta mucho oficial. Le pido que se tranquilice, joven. Estoy llegando tarde. Un pantalón, un pantalón. Ábrame la valija. Dame la valija, por favor, estoy llegando tarde. Atento, tengo un joven sospechoso. Mirá, mirá, ¡Es mirá. San Salvador! Mirá la valija. ¡Matías! ¡Rami! Acá estoy, ya llegué. Sí, Romina, ¿cuándo Me vas a tener secuestraron horas? tuyos. Pero siempre que salimos la tarde, dame Acá están tus tus pasajes, envíalo. Pará, ¿qué te crees una maratón? Queda tu pasaje. Gracias. Te grité. Sí, yo también. ¿Seguiste de largo? Me hubieras llevado. No me secuestraron unos pollos, ¿entendés lo que me pasó? Tengo huevo en la cabeza, tengo plumas por todos lados. Grosso. Bueno, Taro, tenemos que ir. Vamos, vamos, vamos. Boletos. ¡Los pollos! Cheque, 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 cheque. Cheque. Dale. Muito bem, Pedro. Pedro que está aqui, colocou um comentário aqui em espanhol. Nossa, que bom. Que comunicação tão incrível. Ah, sim. Internacional. Ah, sim. Bom, comentamos um pouquinho o filme ou passamos para os nossos filmes? Não, só se tem algum comentário, alguma coisa. O que eu sei que eu consegui aqui dizer sobre o filme é que eles botaram esses frangos, né? Por causa de que senão ficaria uma coisa muito chata, e eles acharam uma boa ideia, um dos deles achou essa ideia, né? Tem alguém ali tentando, não sei o que diz, Isidoro Cruz Neto. Isidoro Cruz é o professor Isidoro lá de São Luís do Maranhão. Claro, bem-vindo, Isidoro. Que bom. Claro que foi ele que fez o milagre. Isso. Eu ia lhe perguntar sobre por que a presença dos frangos, né? Poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser, só que parece que o menor deles que estava ali, quando eles foram, porque eles tinham pouco tempo, tiveram que fazer isso em um dia só, porque outro dia eles têm que fazer a pós-produção, né? E era a última, eles estavam na primeira série da escola, da oficina, vamos dizer, e eles tinham que apresentar isso o mais rápido possível. Então, um dos meninos, o menor, acho que tinha 14 anos, sugeriu, assim, como uma coisa tonta, né? Dizer, então vamos botar frangos. Todo mundo riu, deu risada, e depois eles disseram, não, talvez, porque a professora deles disse, olha, isso fica muito chato, vocês vão ter que colocar uma coisa no meio que fique assim, totalmente
diferente. Até, inclusive, o final foi, vamos dizer, pensado praticamente ali mesmo quando eles estavam para filmar tudo, e tinha um professor da escola que estava ajudando com eles, então eles botaram vamos dizer, o costume de frango para ele entrar no ônibus, né? E eles, porque o negócio era que eles acabavam perdendo esse ônibus. Então eles disseram, não, vamos fazer uma coisa diferente. Então o negócio era que eles iam ser sequestrados pelo frango, porque apareceu aquele frango também ali, né? Então botou uma coisa totalmente diferente e meio maluca mesmo, mas deu certo porque eles ganharam o prêmio, né? Muito bem. O professor Isidoro sugeriu a gente assistir aos demais filmes e depois nós conversarmos. Exatamente. Então, tá. Então, a Andressa pode passar o Entre Olhares, é o primeiro filme que a gente vai assistir. Como a nossa cidade está estranha, não? Está mais quieta que o normal e parece estar com uma tensão recente nublando todos. Dizer que existem seres que se alimentam de sangue, que fazem qualquer coisa para consegui-lo. E eles são os culpados dos frequentes assassinatos que ocorreram na cidade. Peraí, seres que se alimentam de sangue. Vocês não estão lendo histórias demais, não? Isso aí é uma lorota, uma grande lorota. Não sei, só escutei meus vizinhos conversando hoje de manhã. Na minha cidade natal, nós nunca tínhamos escutado isso. Não podemos classificar esses casos que acontecem aqui, porque veja bem, como são esses seres, se alimentam de sangue através de uma mordida. Isso é um delírio, é impossível. Ainda mais se relacionarmos com os corpos achados. Eles não tinham sangue nenhum, e havia diversas mordidas no pescoço e outras regiões do corpo. Pode ser um animal também, porque eu concordo que esses rumores de vampiro são completo delírio. Nós não estamos aqui para conversar sobre esses casos. Viemos aqui para receber nossa nova amiga Celina. Estamos mais do que felizes em receber você, Celina. Não ligue para o que esses ineptos falam. São só rumores para assustar os forasteiros da cidade. Afinal, não queremos assustar você, mas estamos avisando para tomar cuidado e não confiar em ninguém dessa cidade. Excelente conselho, amigo Lui. Disse até para ela tomar cuidado, não esqueça de adicionar para desconfiar de tudo. Não são apenas forasteiros da cidade que acabam morrendo para saciar vampiros. Imagina que empecilho. Se não alimentar-se de sangue, acaba morrendo. E outra, imagine ficar séculos se alimentando de sangue, se submetendo a ceivar vidas humanas. É uma carga muito pesada, não? Eles são como animais selvagens, porém, isso é eufemismo comparando com os vampiros. Vocês falam como se conhecessem bem a natureza de um vampiro. Claro que conhecemos muito bem a vida de um vampiro. Quanto mais os séculos passam, mais você ganha experiência e conhecimento. E afinal, como você acha que seria a nossa recepção como humanos idiotas? Qual razão clara você acha que nós consideramos ser? O ponto final da morte é pra você. Não é.
Eu tô com uma ideia legal. Peraí. Ai, isso parece Isso parece tudo. Eles são animais selvagens, porém, isso é eufemismo comparado. Muito bem. Podemos assistir ao próximo? Sim, claro, claro. Então, depois a gente, pelo menos, não tem o resto que está pensando. A gente não chega nunca. Eu acho que essa bússola da Gita é quebrada. Não seja ignorante, né? A bússola, apesar de ser um instrumento simples, se baseia na interação de cargas magnéticas. Resumindo, tá funcionando sim. E parem de reclamar, vocês vão adorar a horta orgânica do meu tio. Nossa, eu tô tão ansiosa pra ver a horta orgânica. E tudo fica muito bom por causa do jeito que ele prepara o adubo. Eu adoro ajudar ele na horta. Eu até ajudaria, mas eu morro de medo da minhoca. Medo de minhoca? Só tu mesmo. Engie, e nesse teu tio tem rio, piscina, alguma coisa pra te dar uma relaxada? Deve ter algum rio, mas piscina não. Ainda bem, porque eu sou alérgica a cloro e faz um mal pros cabelos. Ai, que bonito. O que vocês acham da gente tirar umas fotos? Boa ideia. Ô, Glória, eu não aguentava mais essa mochila. Ai, que drama. Nem deve ser tão pesada assim. Como não? Eu tô parecendo uma das tartarugas ninjas. Ai, lerda desse jeito, só uma tartaruga mesmo. Nada é melhor do que amigos rever, ainda que demore a chegar. As histórias vão fazer você sorrir, vão fazer você sonhar. Que todos saibam, lá vou eu, por novos caminhos seguir. Com a luz. Gente, falando sério, eu sinto que a gente já tá chegando. Eu também. Sinto até cheiro da civilização. Então vamos dar uma acelerada. Chegamos. Finalmente. Meu Deus, que casa bonita. Olha, tá até linda passarinho. Que saudade! Meu Deus, como você está enorme! Tu também, primo. Eu disse pra vocês não virem pela mata, porque é perigoso. Não tem nada a ver com a gente, tio. Tá tudo certo. Vou mostrar onde é que vocês vão ficar. É esta casa, meninos. Qualquer dúvida, a Viviane e o Luca conhecem bem o lugar. Bom, agora vocês me dão licença que eu tenho muito trabalho. Gente, vamos sentar. Desculpa pelo nosso tio. No geral, ele não é tão rude assim. Ele anda meio estressado, depois que alguns recados de mau gosto começaram a aparecer pela casa. Recados? Que recados? É, tem aparecido algumas ameaças, mas deve ser só uma brincadeira do mau gosto. E bota mau gosto nisso. A gente pode ver os recados? Claro, estão no meu quarto. Vamos lá. Explica direitinho o que tá acontecendo. É que tem aparecido os bilhetes com umas ameaças sobre a horta do tio. Meu Deus, que horror! Verdade, olha essa letra. Pois é, sempre aparecem no mesmo lugar. Até parece que estamos sendo espionados. Oi, gente! O tio Chico disse que as meninas chegaram. Oi, Lu, como tu tá? Meninas, essa é a Lu, namorada do irmão do Luca. Irmão do Luca? Sim, daqui a pouco vem aí. Olha, acho que não tão daqui a pouco. Ele saiu de manhã para trabalhar num projeto dele. Projeto? Que projeto? Nem sei. Ele tá há um tempo
projeto, mas não fala muito. Gente, meu irmão é meio doido, nem dá bola. É só isso, gente. Só vim dar um oi mesmo. Eu tenho muita coisa pra fazer lá em casa. Beijos! Tchau! Vamos, Vi, acho que vamos indo. Vamos deixar as gurias se acomodarem pela casa. Claro, a gente já tem bastante coisa pra fazer mesmo. Beijo, gurias. Tchau, Tchau. Ai, vocês querem dar uma volta depois? Oi? Ela tá brincando, né? Tu tá louca, Gi? Tu não ouviu tudo que eles contaram? Calma, gente. Deve ser só uma pegadinha. Isso é muito estranho. Não é possível que tu não tenha ficado assustada. É sério, gurias. Não deve ser nada demais. Ai, olha o que eu achei. Gominha, 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 gominha. Meninas, vocês querem ver a horta? Sim, é a horta 100% orgânica que tanto a Gi falou. Essa mesmo. Nossa, eu tô doida pra ver. Podem vir. Até o cheirinho aqui é bom. A gente teve que aumentar muito a produção, depois que o pessoal daqui se interessou pelos produtos orgânicos. A demanda cresceu um monte. É de se esperar. Isso aqui é muito bom. Nossa, tio, por que tudo isso? Eu tive que aumentar a segurança depois que tentaram sabotar a horta. E o senhor tem algum suspeito, alguém com algum motivo muito forte pra estar fazendo isso? Da onde saiu isso? Olha, o Vini tem andado muito revoltado. Ele não gostou da ideia de sair da cidade para vir para o interior. Mas é só uma fase. Vini não é aquele que começou o projeto misterioso? Pra jantar. Verdade, ela já tá atrasada. Provavelmente os pais dela não deixaram ela vir. Ué, por quê? Os pais dela não gostam do tio. Depois que ele começou a vender produtos orgânicos, a venda de agrotóxicos deles caiu bastante. Eu odeio essa casa! O que foi, Vini? A internet caiu e perdi todo o progresso da partida. Eu não aguento mais esse lugar. Arianos. Eu não me lembro do Vini ser tão estressado assim. Ele fica assim quando não pode jogar. Sai, Gi, vocês não querem me ajudar com alguma coisinha ali no quarto? Nossa, Mia, tu podia ter inventado uma desculpa melhor, né? Quem que vai acreditar nisso? É pra ajudar no quê, gente? Viu? Bom, até agora nós temos 2 suspeitos. Anota aí no teu bloquinho, sabe? Como suspeito número 1, a gente tem o Vini. O motivo dele seria que com o tio Chico se mudando daqui, ele pudesse ter a sua vida normal de volta. E como suspeito número 2, a gente tem os pais da Lu. O motivo deles seria que com a saída do tio Chico daqui, o negócio de agrotóxicos deles voltasse a dar lucro. Tá, mas eles não são 3, gente? Ai, que seja. Que isso? Vamos lá ver. Tem alguém tentando entrar na horta. A situação saiu completamente do controle. Meu Deus. Foi pra mata, não conseguimos alcançar. Mas pelo menos viram quem era, né? Não, a roupa cobria tudo, ainda mais de capuz. Mas seja lá quem for, eu acho que vai voltar, pois não está de brincadeira. E qual é o plano? Se ajoelhar e rezar. Deixa de ser tão medrosa, né? A Samantha está certa, tá ficando muito perigoso. Mas a gente quer te ajudar, tio. De jeito nenhum, vamos para o quarto de vocês. E amanhã mesmo eu vou levar vocês para a cidade. Ah, tio. Senha, passa pro quarto agora mesmo. Mas é janta. Que janta? Meu Deus. Eu tô até agora com medo. E eu tô toda me tremendo. Não sei vocês, mas pra mim, quem tava debaixo daquele capuz não parecia ser um adulto, não. Então, com isso, os pais da Lu saem da nossa lista de suspeitos. Parou a apresentação. Me parece, né? Mas não terminou ainda. Não, eu acho acho que... Ela caiu. Eu acho que a Andressa caiu. Vamos aguardar um pouquinho, ver se ela retorna. As produções, enquanto a Andressa não vem, né? Isso já foi feito no período
do afastamento, nós estávamos já em pandemia, e os alunos, eles tinham que produzir, e era uma prova, né, que a gente colocou, e eles produziram como eles puderam, né, sozinhos. Nós oferecemos orientação, eles não pediram, e eles tiveram também, foi um desafio para eles produzir no tempo da pandemia, não? Sem dúvida. E esses filmes, após o término, aí nós nos reunimos e orientamos para que eles fizessem alguns ajustes, né, necessários, e o primeiro filme já está ajustado, o segundo ainda não. Porque a gente pediu para que colocasse legenda, até para que fique acessível, né, para que as pessoas que não ouvem possam compreender o filme. Então, só explicando, né? Sim, aliás, eu acho uma boa também, para quem fala espanhol, fica muito melhor acompanhar o português escrito. Então, por exemplo, na primeira ficou muito interessante, porque a gente não perdeu muitas coisas, né? Aí eu acho que está chegando. Deixa eu ver. Sim. Está o Isidoro aí. O Isidoro está presente. A gente só vai tentar passar o final, pode tentar, Kátia. Então, a Catiele tem o filme, mais ou menos onde nós paramos. A Andressa voltou. Eu tava olhando o filme, assim, eu não sabia que tinha desconectado, desculpem. Tá desculpada. Mais ou menos, tu pode seguir onde nós paramos? Onde é que vocês pararam? Porque o meu continuou. Mas se souberem, eu posso continuar, sim. Quando ele mandou que elas... 8 minutos, ó, a Kátia já anotou ali. Super atenta. Pode ser por aqui? Pode. Isso, quando ele mandou entrar. Ok. Sim, eles entraram na casa, depois disso. Tio. Senha, passa pro quarto agora mesmo. Mas é janta. Que janta? Meu Deus. Eu tô até agora com medo. E eu tô toda me tremendo. Não sei vocês, mas pra mim, quem tava debaixo daquele capuz não parecia ser um adulto, não. Então, com isso, os pais da Lu saem da nossa lista de suspeitos. Bom, desse jeito, só sobrou o Vini. Se foi mesmo ele, a gente tem que voltar lá e procurar alguma pista. Você é doida? Tá mexendo com cara de Scooby-Doo, é? Não, a gente tem razão. Se foi mesmo ele, a gente precisa achar alguma prova. E já vamos preparar uma armadilha. Se caso ele volte, a gente vai conseguir pegá-lo. Vamos lá. E vamos chamar o Luca e a Vivi pra ir com a gente. Tudo certo, então. Vamos ali chamar eles. Beijo, gurias. Se cuidem. Isso é covardia. O que a gente tá procurando em plena 6 horas da manhã mesmo? Alguma pista ou prova pra poder pegar o Vini. Bia, vem aqui. Oi. Acho que achei alguma coisa. Achou alguma coisa? Da onde você tá tirando essas coisas? Tati! Saúde. Eu achei Obrigada. que sim. Mas é só um mosquitinho que se afogou nessa pocinha d'água. Tati! Ai, eu acho que tá Saúde. até rinite. Escutaram isso? Quem foi esse? Gente, vamos. Tem um pé ali. É ele. Tá vindo alguém. Agora. Conseguimos! Ah, agora te pegamos, Vi. Lu? Luciane! Mas como assim? Achávamos que era o Vini. Eu também achava, até 2 minutos atrás. Como assim, Gi? Quando a Bia espirrou ali perto do portão, eu me toquei do que era. O mosquito não tinha se afogado na fabricação da cloro. Sabia, eu nem tinha rinite. Mas como assim? Tô cansada desse negócio de agricultura orgânica. Agora tu vai ter que explicar tudo isso pro tio.
Meu Deus, crianças, onde vocês estavam? Lugar nenhum. Só pegando a verdadeira culpada. Verdadeira? Como assim? A gente achou que fosse o Vini, mas na verdade era a Luciane a verdadeira culpada. Lu, como assim, amor? Luciane, vai ter que me explicar direitinho essa história. Mas aonde tu tava? Eu fui posar na casa do Matheus pra poder jogar. Sério que vocês pensaram isso de mim? Foi mal, a gente não deveria ter pensado isso de ti. Desculpa, Vini. Tá de boas, gurizada. Bom, agora que tá tudo certo, eu tenho um presentinho pra ti, Gi. Muito bem, é isso. Tá. Que trabalho mesmo. Eles pensaram, fizeram um roteiro mais extenso, e a questão da agricultura, da horta orgânica, né? Não sei se ficou claro, assim, porque nós já assistimos muitas vezes e lemos o roteiro, não? Mas muito bacana, assim, a ideia foi muito interessante. Sim, é como uma coisa muito mais intelectualizada, né? Eles fizeram uma espécie de, vamos dizer, de suspense aí, uma coisa mais, tipo, britânica, vamos dizer assim, e o outro era completamente diferente. Aliás, a ideia também daqueles lençóis brancos, eles embaixo como aquela, eu gostei muito também, quer dizer, muito imaginativo também. Quer dizer, os adolescentes têm muita imaginação, é incrível o que eles conseguem fazer, né? E sozinhos, né? Aliás, aquelas cenas que estavam noturnas, estava interessante também, porque eles conseguiram iluminar de certa forma, né? Para que a gente não perder o que estava acontecendo, né? E eu achei um barato mesmo. E eles tiveram que filmar em um dia, foi um dia, a mesma, né, as dificuldades aí, o amanhecer foi filmado no entardecer, né, eu vou passar a palavra que o Isidoro pede. Sim, claro. Fica à vontade, muito bem-vindo. O som eu não estou ouvindo direito, não sei os demais. Está tudo tranquilo? Sim. Agora dá. Agora eu estou colocando, é que eu estou com headphone, e aí então baixa um pouco o som no microfone. Mas aí agora eu estou falando. Bom, tá, então eu vou colocar o telefone bem aqui, para mim não perder o som de vocês aí. Eu vou conectar no headphone e vou falar bem perto do microfone. Bom, a primeira coisa que eu me sinto assim muito gratificado, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Uruguai por 2 oportunidades. Eu na época que eu era professor da universidade, eu participei do Encontro Latino-Americano de Extensão Universitária, que foi ali em Montevidéu, ali na Faculdade de Direito. E foi a primeira vez que eu fui em Montevidéu. E fiquei hospedado na Praça de La Independência, que era pertinho pertinho da universidade, em frente ao Palácio da Presidência ali. Então eu fiquei 2 semanas aí em Montevidéu, e eu me apaixonei por Montevidéu. Para mim foi porque tem uma coisa daqui de São Luís, que é onde eu moro, e é muito parecido. E aí depois eu voltei novamente através de um festival em Santa Maria, e tive a oportunidade de assistir festival estudantil também lá de Santa Maria. Parece que você esteve lá também, né, professor? Sim, também. Tive a oportunidade de assistir você esteve lá. Eu vi aqui na sua apresentação. E eu tive a oportunidade de conhecer o cinema uruguaio. E como nós criamos uma escola... Acho que perdemos o áudio.
aqui em São Luís, nós Não. temos uma escola de cinema aqui. Ai, tá perdendo áudio? Agora retornou. Tá perdendo áudio? Agora voltou. Tá perdendo? Tá, eu tô colocando o telefone Não, bem. Tá. Não, tá então, certo. e quando a gente criou... Pode falar. E quando nós criamos a escola de cinema aqui, nós trouxemos dois diretores do Uruguai para fazer o encerramento do nosso curso. E eles passaram aqui 10 dias aqui em São Luís. E como eu estava também na parte da organização, então a gente conversou muito, eu contei a minha experiência com o Uruguai, e eles estando aqui em São Luís, eles entenderam melhor o que eu tentei dizer para as meninas aí, para a Rejane, quando eles me procuraram para me sugerir. Eu falei para eles, procura o Uruguai, porque o Uruguai, para mim, é o cinema mais parecido com o nosso, porque é questão de fronteira. E é uma questão que é, pelo tempo que eu convivi aí no Uruguai, as novelas brasileiras entram de manhã, tarde e à noite, e o uruguaio, pelo menos os contatos que eu fiz, eles gostam muito de ouvir nós falarmos português. Você está entendendo? Eles gostam, oferece vinho, oferece queijo. E eu falei, então chamam alguém do Uruguai. E eu, como era do Conselho Nacional, eu fui presidente do Conselho Nacional de Cineclubes, eu entrei em contato com o pessoal da Federação Internacional de Cineclubes e pedi para sugerir um nome de alguém no Uruguai que trabalhasse com cineclube. E aí eu passei para as meninas o contato. Eu falei, olha, me mandaram esse contato aqui e conversa com esse contato, que ele vai te indicar alguém para que você possa apresentar, fazer o contato e montar essa conversa que está tendo aqui agora. Então, assim, eu fico muito gratificado, né, de estar participando, porque eu recebi agora, em cima da hora, eu recebi a comunicação que ia acontecer, e assim, eu acho que vai chegar um momento que com essa nova tecnologia, a gente vai ter que aprender a mexer com ela para que as distâncias... Eu estou em São Luís do Maranhão, sexta-tarde, no meio do reggae, você está entendendo? Para que a gente possa fazer outras coisas, seminários. Quando terminar a pandemia, a gente se organiza para trazer os uruguaios para o Brasil e os uruguaios levam os brasileiros para fazer intercâmbio com eles. Muito bom, muito bom. A minha sugestão era mais ou menos essa, por causa da proximidade. Eu me deslocaria de São Luís para ir participar de uma atividade aí com vocês aí. Sou aposentado, tenho tempo livre, estou à disposição desde quando primeira vez que eles pensaram em fazer o evento, eu tive o prazer de ser convidado. Não conheço ninguém pessoalmente, fisicamente, mas a gente tem uma relação muito boa, que eu acredito que nós já somos hermanos. Era mais ou menos isso que nós estamos falando. A minha participação era essa. Exato, Isidoro. Eu deveria dizer o seguinte, que tem alguém que não tem sido nomeado ainda, que é o Claudino de Jesus, que ele mora no Espírito Santo, e ele foi até presidente da Federação Internacional de Cineclubes, o primeiro presidente que deu contato. Você conhece? Foi o Claudino que deu contato. Foi o Claudino que me deu contato. Foi o Claudino, que eu conheço muito bem. Porque nós fomos da mesma diretoria do Conselho Nacional de Cineclubes. Exato. O Claudino é que fez o contato com vocês no Uruguai. Nós somos muito amigos. Claro, porque nós temos uma espécie de grupo, temos um grupo de WhatsApp, que é da Federação de Cineclubes Latino-Americanos, né? Isso. Acho que eles também estão assistindo agora, porque eu mandei, e tem gente no Equador que está com vontade também de fazer o mesmo tipo de experiência, tem gente na Argentina, em Santa Fé também. Quer dizer, fica uma coisa que deve ser um pontapé do começo desse tipo de conversas, né? Eu acho barato. Porque a gente pode ampliar mais os participantes, os convidados, e fazer uns seminários online, você está entendendo? Exato.
com um grupo do Brasil, com um grupo da Federação Latino-Americana, a gente fazer coisas online, principalmente aí do Mercosul, aí das fronteiras, pegar o Nordeste do brasileiro, que ninguém conhece. O cinema do nordestino está com pique, está ganhando prêmios mundo afora, com eu quero levar os filmes quando eu for aí. É maravilhoso isso. Eu gosto. O Claudino que foi o intermediário. Ele que me respondeu, ele que mandou o contato, ele que fez. Tudo isso aí a gente deve ao empenho do Claudino, que estava passando por uma situação de família, saúde familiar muito forte. Sim, e ele pediu desculpa. Ele falou: olha, desculpe eu demorar de te atender, porque eu estou com problema de saúde na minha família, muito forte, tal, mas está aqui o contato, entra, que eles vão atender vocês, legal. E pronto, é assim que se faz as coisas. Só para contextualizar, né, o nosso projeto, a proposta era que ele fosse presencial, e não foi possível, mas o fato de ele não ser presencial nos deu 1000 outras possibilidades, não? Então, assim, é fantástico, a tecnologia hoje em dia, e com certeza, né, vocês que têm todos esses outros contatos, têm condição de organizar eventos bem maiores. Hoje estava conversando com a Rafaela, ela falou que participou essa semana de uma live que tinha 900 pessoas. Então, a potência é muito grande, e o cinema... mais ainda, né, se a gente aliar o cinema e a tecnologia. Eu gostaria de ouvir, eu havia pedido para os alunos que participaram, né, dos filmes, então eu vou pedir para a Raíssa fazer uma fala da experiência dela, ou deles, né, se mais algum aluno aqui quiser se manifestar, fique à vontade, para contar como foi fazer um filme, se foi o primeiro filme, e depois da equipe Anônimos eu não sei quem que vai falar, daí depois vocês vão pedindo a palavra aqui. Olá, boa tarde a todos. Para a gente começar a fazer o curta, a gente pensou bastante em como a gente iria fazer ele, porque a gente tem... Raíssa, só um pouquinho, Raíssa. Só um pouquinho. Professor Isidoro, o senhor fecha o microfone, por favor. Isso, agora vai. Nossa equipe é formada por pessoas de 4 cidades diferentes, e em plena pandemia seria responsável e muito difícil a gente gravar todo mundo junto no mesmo lugar. Então a gente pensou como que a gente poderia introduzir uma pessoa famosa que fez história no cinema, no nosso curta, e como a gente poderia padronizar as imagens e os vídeos para ficar mais harmonizado. A gente pensou, por que não deixar em preto e branco e gravar debaixo de um lençol branco, como se fosse um clubinho? E nesse clubinho a gente apresentaria a nova amiga. Então foi uma experiência bem legal, bem divertida. Eu gosto muito de editar os vídeos também, de legendar, de arrumar o som. É uma experiência bem legal. E eu também sou apaixonada por artes cênicas, então fazer curtas é muito bom. Muito, muito, muito bom. É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Raíssa? O que ela menciona ali a prova pedia que fizesse referência a algum diretor, né, e eles escolheram o Alfred Hitchcock. Eu pessoalmente queria dizer também que achei realmente muito criativa essa ideia dos lençóis brancos aí, como a gente... Parece uma coisa meio americana, né? Como tem os meninos americanos de botar embaixo dos lençóis da cama para começar a fazer histórias vamos dizer, histórias terroríficas. Não sei se no Brasil será a mesma costume, não sei, mas ficou um barato, realmente, eu gostei.
Parabéns. Obrigada. E não parece que seja não parece que seja gravado em ambientes diferentes, né? Parece que tá todo mundo junto ali debaixo do pano. Ficou muito legal. Parabéns, Raíssa e todo o grupo. Muito obrigada. Muito bem. E a Andressa, que vai falar da outra equipe. Anônimos. Pode falar, Andressa. Boa tarde a todos. Bom, tipo, o tema, assim, de ser algo mais sobre agronomia, de certa forma, foi porque muito do pessoal do grupo faz o IF na questão de agronomia e tem uns que já estão na faculdade dessas coisas. Nós se baseamos no Tim Burton e ele sempre. E nos filmes dele, ele sempre usa um personagem com características dele, né? Tanto que é o personagem que mais aparece ali, o Luca, no nosso filme. Eu, particularmente, gostei muito de gravar, assim. Eu não ia gravar porque eu tenho pessoa idosa em casa e eu não ia sair. Mas eu falei que se precisasse eu gravava, porque tomando os cuidados e tudo mais, não teria problema. Daí, no fim, eu fui um dos pequenos papéis, mas, de certa forma, um dos mais importantes, porque eu fui a vilã da história, entre aspas, a que botava o veneno nas coisas do tio da família. Sei lá, eu gostei bastante do projeto, de tudo, de participar. Eu não sou do IF, particularmente, também. Gostei de todas as provas. Achei uma ideia super criativa também, a ideia dos lençóis deles. Queria parabenizar. Acho que é isso. Não preparei nada para falar em si. A gente descobriu depois, né, eu conversando, porque é tudo à distância e a gente só se conhece pela tela, inclusive alguns alunos são da nossa instituição, mas muitos não são. Então, da equipe Anônimos tem alunos daqui da UFSM, tem alunos que foram nossos, tem alunos de CTG, porque tem um dos professores que é do CTG, então alunos de vários locais e de várias instituições acabaram se unindo em torno do projeto. E isso também foi uma coisa muito, né, bem, uma boa surpresa, agradável surpresa. E nós, assim... Eu queria perguntar uma coisa. Também tinha adultos nesse vídeo, né? Se são os pais deles, o tio. Esse tio é muito bom, ele continuaria fazendo filmes, né? Ele foi muito engraçado a forma que ele falava, e ele mandava os meninos para a cama, e sei lá. Eu gostei. Agora, não sei como foi que eles conseguiram esses adultos para trabalhar com ele. O adulto, no caso, foi esse professor, que é até o coordenador da nossa equipe, que trabalha no IF. Isso. O Eliovando, ele é professor de História, e ele organizou uma equipe, os membros da equipe, né, são alunos e ex-alunos dele. Alguns alunos de dança, né, do CTG, eu não sei se é a dança que ele ensina, ele dá aula no CTG, e o Eliovandro, ele me justificou, ele teve um problema pessoal e ele não pôde estar presente aqui, mas o Eliovandro, ele é participante também do projeto, e é professor de História, como a Rafaela, que também, a Rafaela é de fora, né, enxerto a Rafaela, que veio pela Eliane, convidada, a Rafaela é professora de História, em São Francisco de Assis, né, e é cineclubista, assim, roxa, digamos, né, muito arraigada nos movimentos cineclubistas,
E ela que colocou dentro do nosso projeto essa veia cineclubista, que a gente tinha, assim, a intenção, né? E no fim a Rafa veio para reforçar através da Eliane. Então é uma teia, né? Uma teia de amigos, relacionamentos, conhecidos, que a gente vai estendendo, a cada encontro aumenta um pouquinho. Não, eu gostei muito desse tio, porque mesmo que eu não sabia que ele era professor, mas a forma que ele conseguiu de falar parece camponês. Quer dizer, não parece professor, ele realmente fez aquela personagem, né, para que parecesse que era o tio mesmo que morava ali no mato, sei lá. É interessante o trabalho dele. Isso, também. Foi gravado, eles gravaram aqui pertinho de Santa Maria, em Itaara, que é um município subindo a serra, aqui ao lado, bem pertinho. Um lugar muito lindo, inclusive, não? Bom, o que mais? Alguém mais gostaria de se manifestar? Eliane? Gostaria de agradecer a disponibilidade, a gentileza, assim, dos estudantes, dos nossos convidados, né, desde o professor Fernando, o Isidoro, que desde o começo também caminha conosco, e é bem isso, vou reforçar o que tu falou, Rejane, a cada encontro a gente dá um passinho à frente e conhece uma outra pessoa que sonha junto, né, com as mesmas, tem os mesmos ideais, que isso aí vai colocando um tijolinho a mais nessa obra que a gente tenta construir com a extensão, né, e o fato de ser projeto de extensão, ele tem esse propósito e a gente, às vezes, não compreende muito bem, né, não compreende muito bem a extensão, e eu acho que o trabalho remoto, né, com todo o movimento que a pandemia nos causou, também nos desacomodou para a gente olhar para a perspectiva, né, da perspectiva extensionista, que cresceu mesmo. Muito obrigada. Isidoro está inscrito. Essa escola que apresentou é uma escola que fica lá em cima, lá no... Tá baixo o áudio, Isidoro. Essa escola que te apresentou aí é uma escola que fica lá em cima, lá em Itaiara, né? Itaiara, perto de uma praça. Itaara. Itaara, é uma escola que fica perto de uma praça. Ah, não sei. Onde eles gravaram... Santa Maria, lá pra cima. Isso, subindo a serra. Mas a gravação foi na casa de um familiar. Sim, aquela região que é uma região bem campestre, né? Termina o campestre, Santa Maria, e aí você sobe e vai lá para Itaara. Isso, vai para Itaara. E de Itaara a gente vai para Júlio de Castilhos, que é onde nós trabalhamos. Então, eu tive nessa escola. Eu fui participar um dia com eles lá. Eu fiz uma oficina com eles. Ah, você fez uma oficina lá em Itaara, entendi. Tá muito baixinho o seu som. Eu saí porque tá tendo uma festa de reggae aqui. Eu estou trancado na secretaria. Você está do Espaço Cultural. Mas vocês estão ouvindo que eu estou falando bem perto do microfone. Tá muito mais... conseguindo ouvir ou não? Agora melhorou. Está conseguindo ouvir? Melhorou, agora... né? Tá, então, só para dar uma informação, eu me inscrevi no Festival de Gramado, online. Assisti todo o festival, tudo. Começava de manhã e acabava à noite. E o Festival de Gramado foi todo online esse ano. E eles tiveram 72 mil participantes. Nossa. O público que o Festival de Gramado atingiu, essa última edição, foram 72 mil participantes. No encerramento, eles deram os números. E assim, eles fizeram altos debates, tudo online. Gente
pegaram a parte nacional, a parte internacional, foi uma coisa assim. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que essa tecnologia, ela veio para ficar, gente, é o novo mundo. Você está entendendo? Que as pessoas vão ter que aprender a tecnologia para poder se comunicar. Então, isso aí foi um dos benefícios que a pandemia trouxe, porque aí a gente consegue dialogar com o mundo, e quem não conseguir dominar isso, vai ficar falando sozinho. Vai ficar falando só. Isso é uma realidade que nós temos que se preparar para ela. O exemplo está sendo agora, aqui, à tarde, por exemplo. Verdade. Você está numa festa aí, é isso? Porque sexta-feira, a gente chama aqui, no Centro Histórico, de sexta-feira sem lei. Sem lei. Você está entendendo? O reggae. O Maranhão é o sinônimo do reggae. Ele tem uma relação com a Jamaica muito forte. Então, a sexta-feira a cidade vira uma Jamaica. Você está entendendo? E aqui no Centro Histórico, esse horário começa a instalar as radiolas, começa a organizar, porque à noite vai ter uma festa aqui no Centro Histórico. De muita gente, não assim, aglomerando, mantendo o distanciamento, né? Mas eu estava, a hora que a Regiane mandou o link, eu estava no meio da, assim, já começando a tomar a primeira cervejinha, entende? Tu conhece. Então você já está entendendo o que eu estou falando, né? Sim. A Rafaela pediu para falar. Vai lá, Rafaela. Fala. Só para complementar isso que o Isidoro falou, né, dessa nova realidade da questão do audiovisual, da questão da chamada, enfim, e o quanto a gente vai ter de trabalho, não seria trabalho a palavra mais correta, mas enfim, foi o que veio agora, principalmente na educação, né, de educar os nossos alunos para esse momento, porque a ideia que a gente tem de que eles são digitais, enfim, são de uma era digital, e a gente viu nesse período de pandemia, assim, que eles sabem usar o mínimo da internet, dos recursos, né? Eles sabem usar, alguns, óbvio, a chamada no WhatsApp, eles sabem usar o Face, enfim, mais as redes sociais. E a escola, e aí um exemplo, o Uruguai é um exemplo disso, né, de que já vem com esse plano, já vem esse trabalho todo, e o quanto a gente ainda está deficiente nisso, né, tanto na nossa formação enquanto professor, quanto com os nossos alunos, que a gente não preparou eles para esse momento, né. Por mais que a gente use às vezes, enfim, mas não teve esse preparo, assim, nem na academia, né? Nem nas graduações, a gente não tem isso. Né? E o quanto o Cinemação vai, esse projeto dentro do campus da Júlio de Castilhos, né? E aí a Tuane, que junto com a Regiane, responsável por esse projeto, ela é professora, né? Daqui uns dias ela vai estar nossa colega, professora de matemática, né? E o quanto para ela vai fazer diferença isso, sabe? Porque eu fui bolsista dentro do projeto de cineclubismo, e aí a gente fazia muito essas coisas, e o quanto isso me ajudou agora. Então, eu acho que é um desafio, na verdade não é um trabalho, é um desafio para esses novos momentos que estão vindo, que vão vir a partir do retorno às aulas normais, ou aulas presenciais, enfim. Aula normal. Eu acho que a escola não será mais a mesma. Acho, não tenho certeza, né? Trazer os alunos de volta para aquela antiga forma do fazer pedagógico vai ser difícil. Não, os alunos, eles estão vivendo outra realidade, e os docentes também, né? Mas o Uruguai, eu acho que o que o Uruguai tem de ponto positivo, digamos, ou de favorecimento? O Uruguai é um país pequeno. Exato. Mas aí que está o grande... Aí está a grande diferença. Nós temos 3,5 milhões de habitantes, você tem quase mais de 200 milhões. Então, as realidades são completamente diferentes. Eu acho que o Uruguai é mais ou menos o tamanho do Rio Grande do Sul.
certo? Certo. Um pouco maior, acredito eu. Não tenho bem o número. E tem mais população também, o Rio Grande do Sul, né? É maior enquanto a extensão e também em população. Mas poderia ser comparado com o Uruguai. Um estado daria, mas o resto do Brasil é impossível, porque é um gigante, enorme. Isso. Então, talvez essas políticas públicas sejam, de certa forma, mais fáceis, né, de aplicar. Implementar. Claro, aliás, sendo um país unitário, também todas aquelas políticas vão para todo o país. Quer dizer, eles pegam a todos os cantos do país, né? E no Brasil fica uma coisa muito mais complicada. Sim. Isso. Bom, então, nos encaminhamos para os finalmente. Se alguém quiser ainda se manifestar, né? Agora são 17h22. Nós ainda temos um tempinho. Geralmente a gente fica 1h30 no máximo. A Catiele vai fazer uma foto, então podem abrir as câmeras, por favor. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Bom, mesmo assim, você já tem minhas fotos lá. A gente tem, isso. E a Tuane colocou aqui um link de presença, se caso algum aluno queira registrar sua presença, porque hoje seria como uma aula para eles, né? E então... mas é isso. Muito obrigada, professor Fernando, de coração. Obrigado a vocês. Santa Maria. Aliás, este, como eu disse para o Isidoro, este é um pontapé, é o início. A gente vai se ver mais seguido, sem dúvida. Santa Maria é no coração do Rio Grande, né? As pessoas costumam falar isso, e Santa Maria tem um coração enorme aberto para receber todo mundo. E vamos estreitar os laços, e quem sabe, né, nos próximos momentos, quando for possível a gente fazer viagens, ou vocês virem para cá em algum evento, ou nós irmos, eu acho que é bem possível e bem viável. E aos demais presentes, muito obrigada, professor Isidoro, a professora Carla, Alice, tem vários colegas aqui do Instituto, o professor Carlos, quem mais que eu vejo aqui, as gurias do grupo, Maria Angélica, Cati, né, não vamos... a Catiele disse que quer ir para sexta-feira sem lei. Vamos organizar um festival de cinema latino-americano, e aí vocês vêm todos, e a sexta-feira a gente faz a sexta-feira sem lei dentro do festival. Opa! Já fica combinado aqui. Fica combinado. Fica combinado. Então, tá certo. Um ótimo fim de semana. E nos encontramos nas lives. Sem dúvida. Muito obrigado pela possibilidade de mostrar o que nós fazemos aqui, e, aliás, sobretudo, de ter uma conversa com vocês, que não estamos separados pelo coronavírus, precisamente estamos todos juntos no mesmo mundo, portanto, todos estamos com o mesmo problema. A primeira vez na vida que eu acho isso, né? Verdade. E um momento que ninguém esperou, né? Do dia para a noite, assim, nos mandaram ficar em casa. Exato. Graças a Deus também que foi inventado esse negócio do celular e das coisas, né? Primeiro foi inventado isso e depois apareceu a pandemia. Foi uma coisa bem lógica, né? Porque a gente, senão, ficaria muito mais isolada ainda. Então é isso. Uma boa tarde, um bom fim de semana e até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau, um abraço para todo mundo aí. Vou voltar lá para a minha festa. Vai lá. Não pode ter festa no Brasil, não pode. Não, o Nordeste não é Brasil, professor. Tchau. O Nordeste é o Nordeste. Tchau, boa viagem. Prazer te conhecer. A gente vai te conhecer pessoalmente. Tchau. Obrigado. Tchau.